abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. As palmas louvam ao Senhor. E obrigado, pastor Marcos. Marcos não, Gabriel, pastor Marcos, né? O Marcos Filho. Daí tem o trejeito do pai, ele está conversando com ele ali. Como não lembro o pai, quero agradecer a vida do pastor Marcos Ferreira pela confiança, a vida dos obreiros dessa igreja, do casal, né? E a vida do pastor Marcos também. E vocês, né, que estão aqui. Bastante gente aqui, graças a Deus. Sou o Enoque Caló já há 49 anos. Esse ano eu vou fazer 50 anos, gente, em julho. Né? Glória a Deus. E você que não sabe como me abençoar, né? Depois eu te dou as dicas como que você pode me abençoar dia 22 de julho. Eu trabalho numa escola e eu faço aniversário no mês das férias, irmãos. Como é ruim fazer aniversário em julho. Falei que vou mudar para junho ou para agosto para eu poder ganhar o presente dos alunos, né? Mas Deus me fez nascer dia 22 de julho e não vou mudar não, vai ficar essa data mesmo. Obrigado, igreja, obrigado a todos. Deus tem nos dado graça aqui para, né, e o pastor Marcos Ferreira tem confiado em nossa vida, né, já algumas vezes, escrevi já pela segunda vez nessa revista, e o tema é o perdão que gera prosperidade ou a prosperidade que gera o perdão, né? Quem gera o quê? O perdão gera prosperidade ou é a prosperidade que gera o perdão? E a gente vai tratar desse assunto hoje com bastante tranquilidade. Quero que você anote, eu sei que fica gravado aqui, os irmãos depois têm acesso à gravação. Mas uma coisa que eu estava chegando aqui, o Senhor já trouxe ao meu coração, que a gente acabou de fazer a oferta agora, sim ou não? De entregar a oferta, ou de entregar uma condição financeira, né? O seu valor financeiro na casa do Senhor. E não está em mérito quanto você entregou. Sabe, se entregou aquilo que é o seu melhor, ou se entregou somente aquilo que te resta. Mas além disso, tem uma questão muito peculiar que está em Mateus 5, 23 e 24, que diz assim, ó, Mateus 5, 23 e 24, portanto, se trouxerem a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha a importância, irmão, da reconciliação. Olha a importância do perdão. Olha a importância de nós estarmos livres no nosso coração, sem lixos emocionais ou tóxicos emocionais. E como que é estar livre no meu coração sem lixos emocionais? Não sei se você já teve uma percepção, mas vou voltar de novo aqui nesse texto. Olha que interessante, o ato de ofertar, se eu tenho alguma coisa contra meu irmão, não que eu vou deixar de ofertar, tá? Inclusive fala assim, ó, deixa ali, ó, portanto se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares, Enoque, de que o Marcos, ou teu irmão, né, uma pessoa, seu amigo, seu vizinho, seu pai, sua mãe, seu cunhado, sua sogra, tem alguma coisa contra você, ó, deixa ali no altar a sua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. E no mundo, irmãos, onde a gente fica chateado com coisas básicas, se alguém pegar o meu estacionamento no mercado, é capaz que eu possa xingar aquela pessoa ou fico irado com ele, sim ou não? Como a gente ser tratado por Deus nessas coisas tão pequenas que deixa a gente desesperados? A gente desesperado. Os menores ali, tem uns meninos bonitos ali, e louvando bem ali da ponta ali, aqueles três. Eu fiquei muito olhando vocês, viu? Mas vocês já brigaram com o irmão? Vocês têm irmãos? Vocês já brigaram? Eu posso movimentar aqui, pastor? Não atrapalha não, né? Você tem irmão? Vocês têm irmãos? Lá aconteceu na casa de vocês e vocês brigarem por conta que um comeu um pedaço do pão do outro, sim ou não? Isso quando a gente está só numa briga verbal, e quando há algo mais violento, irmãos. E eu fico pensando sobre isso, pastor Marcos. Hoje Deus me deu graça, eu estou há 5 anos e 4 meses trabalhando numa escola. Eu vim da área financeira, esse ano eu farei em maio, dia 5 de maio, 30 anos que eu iniciei oficialmente na área financeira, mas há 5 anos e 4 meses Deus me levou além da área financeira, que eu cuido também lá do colégio, eu estou inserido no meio da educação, de criança de 3
até 14 anos, adolescentes, né, de 14 anos. Se bem que tem uma proposta agora que a adolescência vai até os 24 anos. Por isso que eu falei criança de 3, é sério, quem é professor aqui, se prepare para cuidar de pessoas mais infantilizadas numa idade maior. Misericórdia, mas é verdade, irmã, não estou brincando não, mas deixa para outro dia esse assunto. Mas a gente briga por causa do pão, que o outro comeu o pão, o outro, quem comeu o meu pedaço de bolo? Né, lá em casa é engraçado que meu filho agora veste o mesmo número que o meu sapato, e as minhas roupas também. Não, irmãos, isso é um exercício para mim, porque é um desprendimento, como eu fico alegre. Hoje meu filho pegou um dos tênis que eu comprei recentemente, e eu fui comprar tênis, ele foi comigo, ele não comprou tênis, eu falei, você não vai comprar? Não, pai, não quero. Eu falei, eu sei que você não quer, porque você vai usar os meus. Irmãos, e é meu filho, ele vai usar sim os meus tênis, porque se ele não usar os meus tênis, é sinal que eu não fui tratado no meu coração em relação à posse. Quanto eu e você estamos dispostos a compartilhar? E eu fiquei feliz aqui, pastor, uma iniciativa que vocês têm aqui, eu acho que é a cultura da igreja, ou não sei se é só na campanha, do ato de cumprimentar, do ato de abraçar, do ato de falar, como que você está bem, você está elegante, você está cheiroso. E a gente, irmãos, que tem dificuldade de relacionamentos, isso é um bloqueio. Não vou pedir para levantar a mão aqui, mas eu tenho certeza que aqui dentro tem pessoas que têm dificuldade de fazer isso. Mas como isso é importante, pastor Marcos, porque é o sentimento de pertencimento. Nós pertencemos a um grupo, nós pertencemos a uma tribo, e além disso, a mais do que isso, nós pertencemos à igreja lavada e remida pelo sangue de Cristo. Portanto, já fica um desafio para mim e para você que nesse início da ministração, quando eu for ofertar, se eu lembrar que eu tenho uma dificuldade com um parente meu, com um irmão, com um amigo, com alguém próximo de mim. Por que a Bíblia fala teu irmão? Porque na verdade, se você é filho do mesmo Deus, nós somos irmãos. Se você reconhece Deus como Pai, se você tem claro na sua mente quem é seu Pai, e você tem resolvido a sua paternidade, nós somos irmãos. Sabia disso? Se nós temos o mesmo Pai, que é o Deus eterno, e o mesmo irmão mais velho, que é Jesus Cristo, nós nos tornamos irmãos. Quando for ofertar, se lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, vá e reconcilie. Vamos lá para o texto aqui. Vou usar aqui a revista, né? E eu vou trabalhar um pouco a família de Jacó. Eu gosto muito da família de Jacó, sempre estudei essa família. Na verdade, a família de Jacó nada mais é como as nossas famílias. Lá em casa nós tivemos 8 filhos, minha mãe teve 8 filhos, eu sou o caçula de 8 filhos. Na verdade tivemos 9, mas a minha irmã, que era mais nova que eu, acabou falecendo bem nova, e eu assumi esse papel do caçula, e nunca tive privilégio de caçula, porque realmente acho que eu não era o caçula. Né, minha mãe já partiu, não tem nem como discutir isso com ela agora, né, já está resolvido. E a família de Jacó é uma família de 12 homens, né, mais as mulheres. Então é uma família como a nossa. Muita coisa que aconteceu na família de Jacó acontece nas nossas famílias. E quando a gente fala de perdão, o perdão que gera prosperidade, qual é o limite do nosso perdão? O que é imperdoável para você? O que é imperdoável para mim? Eu já lembro, né, no período que eu pastoreei, discipulei também desde 2012, comecei a discipular um pequeno grupo e depois pastorei por quase 4 anos a igreja ali no Tatuapé. E eu lembro que no nosso discipulado do pequeno grupo, pastor Marcos, tinha pessoas que falavam assim, isso para mim é imperdoável. E isso me leva à crucificação de Jesus. O que Jesus não perdoou sobre minha pessoa? Você já pensou sobre isso? O que Jesus não perdoou acerca da sua vida? Porque nós cometemos erros, já foram perdoados, nós vamos continuar cometendo alguns erros, e o Cristo nos perdoou, nos lavou, nos limpou, nos justificou, nos redimiu, e essa graça ela é constante, essa bondade ela é diária. Eu tive a oportunidade o ano passado de estar na Turquia com o pastor Luiz Saião, conhecendo as 7 igrejas da Ásia. Eu lembro que num hotel, ele gosta muito de fazer brincadeiras, é um homem muito inteligente, muito preparado,
E eu brinquei com ele assim uma hora que ele quis pegar a minha comida no restaurante assim, né, brincando. E eu falei, pastor Luiz Saião, tem 2 seguidores que a gente não consegue comprar. E tem pessoas que compram seguidores, sim ou não? Não sei se é feio, se é bonito, se é feio, se é bonito, mas não vamos discutir sobre isso hoje também, deixa para outro dia. Né? Hoje não é questão de nada de Instagram, nada sobre isso. E eu brinquei com o pastor, falei, pastor Luiz, tem 2 seguidores que a gente não pode comprar, e é um texto que eu amo demais, que é aquele texto em Salmos, que falei assim, de Salmos, que diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Vou virar uma chave na cabeça de vocês hoje em relação a esse texto que foi virado na minha. Você sabia que não é seguir? Sabe o que é o texto original? Me perseguirão. Pastor Marcos, vem aqui um minutinho, por favor. Irmãos, imagina que olha que a bondade do Senhor faz com a gente, e a misericórdia do Senhor. Você quer correr, você quer ir embora, mas ela te segue, e ela te segura, e ela vai te puxando para trás, e ela vai te segurando. Isso que acontece com a gente diariamente. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Porque ser perseguido é algo terrível, sim ou não? Quem já foi perseguido por um mau elemento, por uma situação desconfortável, ou por um credor que foi te cobrar, e te liga, e te persegue, e te liga todos os dias. Fala, Enoque, você não vai me pagar hoje, você é caló ou você é caloteiro? Fala, Enoque, isso é terrível, irmãos. Graças a Deus que não acontece comigo, eu me livro dessas coisas, eu tento pagar minhas contas em dia. Mas, irmãos, quem já foi perseguido por um mau elemento, por alguém, isso é terrível. Agora imagina, irmão, coloca isso na sua mente. Eu e você somos perseguidos todos os dias pela bondade e pela misericórdia do Senhor até a consumação dos séculos, porque essa é a promessa do Senhor para a igreja que foi lavada e remida no sangue de Jesus. Então, para que ficar acordar com cara feia, chateado, irmãos? Se você foi alcançado pela bondade, pela misericórdia do Senhor diariamente, pois as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas vão continuar, a bondade e a misericórdia do Senhor te perseguindo todos os dias. E não é porque você é bonzinho, não, é porque Deus é um Deus de pacto, porque essa mesma bondade, essa mesma misericórdia perseguia quem? Um homem chamado Jacó. E Jacó era bonzinho? Sim ou não? O que você faria se você fosse irmão de Jacó e tivesse sofrido o que Esaú sofreu? Qual seria o nosso comportamento? Se a gente está brigando por causa de um pedaço de pão. E adolescente é uma benção que come muitos pães, né? Tem adulto também que come muitos pães. Fiquem em paz, garotos. Mas eu fiquei de olho, como que é o nome daquele rapaz com a camiseta da Nike ali? Lucas. É filho de quem o Lucas? Está aqui o pai dele? Os pais? A mãe? Investe nesse garoto. Quantos anos tem você, Lucas? 13 anos. Que Deus te guarde, te sustente. Você é um filho do Senhor. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Fique firme. Mãe, invista nesse garoto. Glória a Deus. Oh, aleluia.
Glória a Deus. Gênesis 32. Depois você me fala, pastor, quando faltar 10 minutos, para eu não estender muito aqui, porque amanhã é domingo, vocês vão estar aqui às 9h30 da manhã. Mas tem 2 seguidores que estarão perseguindo vocês. Eu já amava esse texto, pastor Marcos, porque como é bom ser seguido pela misericórdia e pela bondade, como se ela estivesse indo atrás de você. Agora imagina ela te perseguindo, te puxando, te segurando, te trazendo de volta. A gente não tem como escapar, irmãos, não tem como escapar, porque essa bondade, essa misericórdia do Senhor, elas vão atrás de nós, elas nos perseguem, elas nos alcançam, e não é bondade nossa, não é misericórdia, não é feitio meu, não é que eu sou bonzinho, não é que eu jejum e oro e faço os 12 dias de campanha, não é sobre isso, irmãos. É importante fazer sim, mas é sobre a graça que nos resgatou, que nos pegou lá na cruz e nos redimiu e nos chamou para essa gloriosa luz. E a gente se perde, pastor Marcos, desesperado pelo governo, por quem está no comando. O que vai acontecer agora, irmãos? A igreja, quem é o dono da igreja? É Jesus, irmãos. Jamais um político vai conseguir defender uma igreja. Esquece, isso é ilusão, irmãos. Lógico, se eles tiverem bom senso, tiver honestidade, caráter e ética, facilita muito a nossa vida. Mas quem falou que a igreja precisa desses caras? Não precisa. E é infantilidade nossa quando a gente coloca, eu vi muito isso na época de campanha, vamos votar no fulano de tal, prefeito tal, porque esse vai guardar a igreja. Irmãos, a igreja é guardada, a igreja sobreviveu aos impérios romanos, a igreja sobreviveu a Nabucodonosor, desde lá de trás de Daniel, e vai ler a história, irmãos. A igreja do Senhor é a instituição mais longa na história da humanidade, a igreja do Senhor, que está viva e abundante e forte, e que é Deus que nos sustenta. Gênesis 32 diz assim: Jacó prepara-se para o encontro com Esaú. Deixa eu só voltar um pouco a história. Lá antes, a mãe de Jacó, juntamente com ele, faz uma tramóia para que Jacó recebesse a bênção no lugar de Esaú, sim ou não? Até uma dica para nós, não usarmos de predileção com nossos filhos para enganar o outro filho. Isso não é legal, isso traz dores, isso traz angústia, isso traz problemas emocionais que carregam para a vida inteira. E é interessante que Isaac fica desesperado para querer abençoar o primogênito, porque a Bíblia diz que ele já estava cego, só que ele achava que ia morrer, ele não morreu. Sabe o que eu aprendo com essa história também, irmãos? Não se precipite para fazer aquilo que tem que ser feito fora da hora, porque se você olhar a história, depois Jacó vai embora, vai ficar 20 anos na casa de Labão, e quando acontece essa bagunça no meio familiar, o que Esaú falou para Jacó? Jacó, quando o papai partir para a eternidade, eu acabo com a sua vida. Lembra disso? Sim ou não? Uma ameaça, um perseguidor agora na vida de Jacó. Só que o Isaac não morreu, tanto é que os dois vão enterrar o pai depois. Sabe o que eu aprendo com essa lição, irmãos? Não se precipite em fazer coisas achando que já é o fim, quando ainda não é o fim. Peça discernimento para Deus nas suas ações, até num sentido, olha que era importante a função de Isaac, abençoar o primogênito, e ele desesperado por ter pouca visão, e fala, eu preciso abençoar logo o meu filho, porque eu estou indo embora já, e não foi embora, ou possivelmente o próprio Deus segurou ele nesse período, até que os irmãos se reconciliassem. E o que aconteceu? Isaac e a sua esposa, e a Rebeca, vamos mandar o Jacó embora, porque o Esaú prometeu tirar a vida dele, e aí mandou para a casa do tio Labão, e vai Jacó, só ele e o cajado, lá para a casa do tio. Vamos ver aqui o Gênesis 32, Jacó prepara-se para o encontro com Esaú. Portanto, Jacó ficou 20 anos na casa do seu tio Labão, tá? Teve os 14 anos trabalhando pelo relacionamento, 7
para o Raquel e não deu certo, casou com Lia, mais 7 para casar com Raquel, e logo na sequência, no primeiro ano, logo na sequência, ele deu a Raquel, né, para ele, trabalhou 14 anos, depois mais 6 anos, depois ele é instruído a voltar. Para quê, irmãos? Para reparar uma pendência emocional deixada há 20 anos atrás. Pendências emocionais têm que ser tratadas, têm que ser resolvidas, têm que reconciliar. E sabe o que eu posso falar também, irmãos? O tempo vai curar. O tempo não cura. O tempo pode ser um instrumento pedagógico da parte de Deus para que gere em mim a palavra de Deus e criar a maturidade para que eu reconheça que eu preciso reconciliar. Tempo não cura pendências emocionais. Sim ou não? Compreendeu? Vamos lá para o texto. Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus, por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele ao seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Olha o verso seguinte: Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. O que eu aprendo com esse texto, já nessa parte também? Pendência que você não resolve, ela amplifica. Quem prometeu tirar a vida de Jacó? Quantas pessoas tinha prometido? Uma pessoa. Quantas estão voltando com esse homem? 401. E olha o desespero de Jacó no verso 7, Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu-se em 2 grupos, todos que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou. O que fazer quando o nosso coração encher de angústia e medo? O que fazer, pastor Enoque, quando o meu coração se encher de angústia e medo? Onde buscar ajuda? Nas redes sociais? No melhor amigo? Sim, é bom ter amigos. Daniel vai buscar ajuda nos amigos quando eles são ameaçados de morte, no Daniel capítulo 2. Mas olha, Jacó não tinha quem recorrer. Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Deus geracional, ó Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, seja certo de que eu te farei prosperar e farei os teus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. Olha a quantidade desse presente, irmão, igreja: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Designou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: vá à minha frente e mantenha certa distância entre um rebanho e outro. Ao que
ir à frente, deu a seguinte instrução: quando o meu irmão Esaú encontrar-se com você, ele lhe perguntar: a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo este rebanho à sua frente? Você responderá: é do teu servo Jacó, e é um presente para o seu senhor Esaú, ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos: digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescente: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim, mais tarde, quando eu vir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente, ele, porém, passou a noite no acampamento. Pode continuar. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito, atravessaram o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até amanhecer. Está ótimo até aí por enquanto. Depois eu vou dar uma saltada aqui. Irmãos, o que eu acho interessante nesse texto é o reconhecimento de Jacó, de quem deu o que ele tinha. E eu quero perguntar para você nesta noite: quem deu o que você tem? Se você tem alguma coisa, eu sei que vocês têm alguma coisa, e alguns que não têm vão ter, mas veio de qual origem? Quem é o responsável por esse envio, por essa prosperidade, por esse patrimônio, por essas ovelhas? Olha que Jacó fala: quando eu fui para lá, além de ir sobre uma ameaça do irmão, era só ele e o seu cajado. E agora quando ele volta, depois de 20 anos, duas caravanas, ou só de presente, irmãos, igreja, ele deu 550 animais de presente para Esaú. É só fazer a conta depois, quem é bom de matemática, aí pode ir lá fazer com calma, não agora, faça depois. E que eu acho muito importante isso, para a gente refletir, igreja: como usar o patrimônio para reatar os relacionamentos. Se eu brigo com a Miriam, porque lá em casa temos 2 carros, é o meu carro e o carro da Miriam, não é assim lá em casa. O carro é nosso. Eu uso o carro, a Miriam usa o carro, e hoje a Giovana também usa um dos carros. Como usar o patrimônio para reatar o relacionamento? Quando eu falo assim: não toca no meu carro, não vá com esse carro você não pode dirigir. Invista na sua esposa e paga para ela um treinamento de volante, se você não pode dar aula de volante para ela, porque normalmente dá confusão, e dá confusão normalmente, só se for um homem muito paciente. Se você tem um marido que é paciente, louve a Deus pela vida dele. Se você tem um marido que não é impaciente, também louve a Deus e entrega ele na mão do Espírito Santo, para que ele possa fazer o milagre na vida dele. Mas irmãos, como igreja, a gente usar o patrimônio para reatar as relações? Nós somos seres relacionais. Você sabe o que vai dar longevidade para você? Eu trouxe um livro, só como exemplo, não estou vendendo, do meu eu trouxe também, depois eu mostro para vocês, quem não tiver, se quiser adquirir, também não é obrigado a comprar, não fiz nenhuma exigência. Mas esse livro aqui, chamado Blue Zones, ou Zonas Azuis. Esse livro é interessante, pastor Marcos. São 5 cidades ao longo do mundo que as pessoas vivem mais de 100 anos e vivem bem. Quem gostaria de viver mais 100 anos, mas com saúde? Eu vou já entrar na metade agora, vou fazer meio século agora, dia 22 de julho. Eu até brinquei com o pastor Marcos, que eu falei: até quando a gente está entrando dentro da mata? Você sabia disso? Desculpa não ter nada a ver com a pregação, mas só para a gente refletir. Você sabe até onde você está entrando dentro da mata? O nosso irmão ali, com a barba bonita, qual que é o seu nome? Seu nome? William. William, até onde eu estou entrando dentro da mata? Até a metade. Da metade para lá a gente está saindo. Não é verdade? Então eu me enxergo que eu já não estou, já passei da metade dessa mata, da idade aqui. Eu estou fazendo 50 anos, a não ser que Deus me dê graça de viver 100 anos. Meu bisavô viveu 103 anos e morreu porque tomou um coice de mula.
Já meu pai viveu até 83 porque me perdeu minha mãe e ficou em depressão. Lá em casa eu falei para a Miriam, você tem que ter cuidado que a gente vive bastante, né? Aí vai falar igual aquele, você vai ter que me engolir, né? Desculpa, meu Deus. Enoque, concentra na palavra. Me perdoe, irmãos. Falei por Marcos, falei, vocês são corajosos de me convidar para pregar. Agora vamos voltar aqui para o texto, irmãos. Como você, dica da palavra. Se você lembrar agora que tem alguém que você tem uma pendência emocional, você vai ser desafiado por Deus de comprar um presente caro e presentear essa pessoa. E aí? Eu lembro, pastor Marcos, que em 2008 alguém me enganou financeiramente. Alguém me deveu um dinheiro financeiramente, eu fiquei muito irado com aquilo, que era alguém muito importante. E eu acabei saindo da época da igreja por conta disso. Meu filho nasceu em 2008, eu acho que eu estava mais capitalista do que cristão, porque o nome do meu filho é Eduardo. Eduardo significa aquele que guarda a riqueza, o guardião da herança. Então eu falei, eu preciso ficar rico, porque meu filho tem que ter alguma coisa para ele dar continuidade. Hoje eu já amadureci, meus filhos não são herdeiros, eles são sucessores. Não quero filho herdeiro. Filho herdeiro não sabe cuidar das coisas. Não prepare herdeiros, prepare sucessor. Herdeiros não sabem o valor das coisas, ele vai acabar em 2 tempos com aquilo que ele recebeu. E é estranho porque nós somos herdeiros de Cristo, né? E aí, como mudar essa chave na nossa cabeça? E alguém me enganou financeiramente, pastor Marcos, eu fiquei muito irado com aquilo, eu não soube resolver aquilo, eu levei aquilo para frente, mas de uma forma muito errada, antibíblica, né? Eu fui sozinho, não levei a pessoa, e o certo é levar a pessoa. Irmãos, dica para você, William, não sei se você tem um cargo de liderança, mas quando alguém chegar assim para você e falar assim, William, você sabe o pastor fulano de tal, ou fulano de tal, posso te contar? Corta a pessoa na hora, William. Fala assim, tá bom, vai falar de fulano de tal, assim, vamos chamar ele para conversar junto? Corta na hora, William. Esse é um segredo. Porque a gente, irmãos, dica para vocês, se alguém for com conversinha para você, vou te contar uma novidade. Sobre quem quer? Sabe fulano de tal? E a pessoa, isso aí tem um livro do David Barron, chamado As Leis de Moisés para a Gerência. Isso é colocar pedra no caminho do cego, ou falar mal do surdo. Sabe o que é falar mal do surdo? É quando eu vou falar do pastor Marcos Ferreira para o Gabriel, sem que ele esteja presente e não possa ouvir. Falar mal. Pegar a chave, irmãos. E essas coisas vão gerando em nós raiz de amargura. Porque quando você sabe que o outro falou mal de você, você fica mal, sim ou não? E na verdade a gente não deveria ficar mal, irmãos. Porque quem está mal resolvido somos nós. Olha que interessante, a presença de Esaú, a fala da vinda de Esaú ao encontro de Jacó gerou o que no coração dele? Angústia, por quê? Ele tinha uma pendência emocional. Você já esteve num ambiente, quando você estava numa festa, pastora, e de repente chegou alguém que você não gosta, ou que eu não gosto, e acabou com a sua festa? Quem já viveu isso aqui? Seja honesto. Como pode alguém ter uma influência tão poderosa sobre o nosso sentimento, sobre as nossas emoções? Fala, meu Deus, acabou com a festa agora. Acabou com o meu dia. Não acredito, a primeira pessoa que eu vi hoje, pastor Marcos, foi fulano de tal. Acabou com o meu dia. Como um terceiro tem a capacidade de gerir as nossas emoções? Por quê? Aí você trata com a pastora que ela é mais especialista do que eu nessa área aí, que eu não sou psicóloga, né? Não? Terapeuta? Perdão. Mas se tiver um psicólogo, depois ou psicanalista ou psiquiatra, vá buscar ajuda, mas também está aqui, ó. O manual de instrução está aqui, irmãos. Dá para você aprender muita coisa aqui, ou tudo que você precisa por aqui também. Agora, como Esaú causou essa angústia, essa tristeza, esse medo? Por quê, irmão? Pendências mal resolvidas. E como uma pessoa, pastor Marcos, um estranho, um terceiro, alguém que a gente tem uma pendência, e vou voltar aqui na questão lá do que eu contei, que eu saí da igreja na época, por conta dessa questão, e quando eu me reconciliei depois de quase 2 anos que eu voltei,
E eu guardava dinheiro de outros países, eu gosto de colecionar dinheiro, e um rapaz me vendeu um dinheiro legal de um país, eu guardei aquele dinheiro, que o pai dele era taxista, pegou aquele dinheiro, você não quer comprar? Eu sempre gostei de guardar dinheiro de outros países, né, de fazer coleção, eu acabei comprando aquele dinheiro e deixei guardado lá em casa. E quando eu voltei novamente para congregar, que o Espírito Santo mandou eu voltar, baseado nessa história de Jacó, para eu voltar para reparar a pendência emocional, e eu voltei, pedi perdão, e eu tinha sido prejudicado, mas não faz sentido, irmãos. O grande segredo sabe o que a gente fala? Eu não vou pedir perdão, porque eu que fui o prejudicado. Sabe o que é isso daí? Orgulho. Por quê? Mesmo você sendo prejudicado, se você ouvir a palavra de Deus, seguir a instrução e seguir a orientação da oração do Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, seja dívida financeira, seja dívida emocional, ou seja qualquer dívida que você estiver carregando aí, se você tiver coragem de aplicar esse princípio, sua vida vai ser leve. E eu tive que voltar e pedir perdão, pastora, e o Espírito Santo, ele faz uns testes com a gente. E essa pessoa que havia me enganado, ela ia viajar para um país que eu tinha um dinheiro. E eu tive algumas experiências com o Senhor já, desse negócio de falar no seu ouvido, assim, o Senhor falou assim para mim, muito claro, o Espírito Santo, pega o dinheiro e abençoa o casal. E aí? Mas eu fico tão feliz com essa experiência que o Senhor foi gerando em minha vida, porque isso vai destravando muitas coisas em nós, irmãos, principalmente o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa altivez, o nosso desejo de controlar as pessoas, desejo de controlar o ambiente, desejo de controlar a nossa vida e principalmente a vida dos outros. E agora voltando para Jacó, como você usar o patrimônio como um presente, como eu falei, irmão, se você é corajoso em Deus, siga essa instrução, compra um presente, e mande o presente, ou entregue o presente, ou prepare um café da manhã, ou prepare um jantar, ou prepare um almoço, ou prepare uma mesa, na presença daquelas pessoas que te enganaram, ou que te ofenderam, e faça comunhão, faça reconciliação, porque foi isso que Jacó foi orientado a fazer, quando ele passou, depois da angústia, uma noite orando, o Senhor deu a estratégia para ele, e que é fantástico. Olha o versículo 33, o capítulo 33, quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas, colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último, que era a mulher que ele amava. Mas Esaú, olha, e ele mesmo passou à frente, e o homem tem que ir à frente, irmãos, não para de esconder atrás das pessoas. Sabe aquele homem que quando ouve um barulho à noite, na madrugada, e fala, bem, vai lá ver o que está acontecendo. Para com isso, irmãos, em nome de Jesus. Não tem homem aqui, nesse lugar, não tem gente assim não, glória a Deus, irmãs. Se seu marido é um desses, você vai orar por ele de mão, aqui no final, para que Deus dê coragem, porque o homem precisa dar o exemplo. Assume seu papel, homens, não é culto de homens, mas segue para mim e para você. Nós temos responsabilidades, e não podemos terceirizar essa responsabilidade, principalmente a responsabilidade da segurança e a responsabilidade do cuidado. Porque o que Jacó pediu para os servos fazer, o que Jacó pediu para as mulheres fazer, para as crianças fazer, ele colocou todo mundo em segurança, numa distância segura, estratégica, que dava para correr, se fosse necessário, e agora ele vai à frente. E aqui, vamos ver o texto bíblico que é maravilhoso, irmãos. Ele mesmo passou à frente, aproximou-se do seu irmão e curvou-se até o chão 7 vezes, como sinal de respeito, como sinal de honra, como sinal de submissão. E olha que interessante, mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Quando eu estudei essa palavra já há algum tempo, eu tenho estudado essa palavra, pastor Marcos, existe abraços,
beijos e choros que curam. Existe abraços e beijos e choros, choros, né? Choros que curam. E aí, para um homem durão que não gosta de chorar? Eu não choro, que chorar não é coisa de homem. Chorar é sinal de um coração tratado por Deus. E nessa cena, gente, o que é incrível, que lá distante tinha um garoto observando o modelo que o pai estava agindo. Irmãos, nossos filhos vão nos imitar. E se meus filhos vão me imitar, pastor Marcos, eles vão me imitar em quê? O que tem rolado na mesa da nossa casa? Que conversa a gente tem soltado na mesa dos nossos jantares? Se é que alguns de nós estamos jantando à mesa, alguns já jantam no sofá, ou jantam na cama, ou jantam em qualquer outro lugar, menos na mesa. Deus me deu um livro que eu estou para lançar agora no mês de março, sobre o valor da mesa. Até está na revista: se o pai é nosso, o pão é nosso, a dívida é de quem? Vamos tratar de paternidade, sobre o valor da mesa. Nós perdemos o valor da mesa. Em nome de Jesus, principalmente os adolescentes, mas nós adultos também cometemos esse pecado. A gente leva celular para a mesa do jantar. Sim ou não? Não faz sentido, irmãos. A gente está deixando de viver experiências com nossos filhos, com o nosso cônjuge, sendo traído por isso aqui, ó. E já José, pastor Marcos, está vendo o pai e o tio correndo, abraçando, beijando e chorando. E perdoar, irmãos, é atitude. E ali tem a reconciliação. Tem uma expressão aqui que eu acho muito poderosa. Vamos embora, vamos em frente aqui, ó. Verso 8. Então Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarda para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não. Se te agradasse de mim, aceita esse presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Olha o poder da reconciliação, olha o poder dessa cura que há em nosso coração, de lixos emocionais, de mágoas, de tristeza, de rancores, de ira, irmãos, que nós vamos carregando e que nos impede de ver a presença de Deus no outro, porque nós somos filhos de Deus. Se você aceitou a Cristo, você se tornou filho. Nós somos filhos de Deus. E por que a gente não consegue suportar o outro que é filho do mesmo Deus, ou filho do mesmo Pai? Faz sentido para você, irmãos? Faz sentido para mim? O que precisa ser resolvido dentro de mim, pastor Marcos? Para quando eu olhar para você, eu vejo a expressão da glória de Deus. Foi o que Jacó falou: Esaú, vê a sua face, é como ter visto o próprio Deus. Vamos mais adiante aqui, estou já encerrando, já eu encerro. Mas Jacó insistiu, vamos lá. Aceita, pois, o presente que te foi trazido. Poxa, o versículo 11, tá? Aceita, pois, o presente que foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu, que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, e eu o acompanharei. Esaú convidando Jacó. Olha que Jacó fala no versículo 13. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor, sabe que as crianças são frágeis, e que estão sob meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-la demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo,
e eu sigo atrás devagar no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Então Esaú sugeriu: permita então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para quê, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi o suficiente. Esaú tentou ainda usar uma estratégia para que Jacó terceirizasse o cuidado. Outra lição para nós também, irmão: perdoar não necessariamente você precisa caminhar junto com a pessoa. Entenderam? Porque tem dois problemas: um, eu não perdoar e continuar com a pessoa, né, que não faz sentido. Mas outro, eu perdoar e também ter necessidade de estar sempre com a pessoa, e também não faz sentido. O perdão não está vinculado à continuidade do caminhar juntos. Mas o grande segredo é você não ter mais tristeza quando falar sobre aquela pessoa ou sobre aquela ferida. E aqui eu vejo, irmãos, que tem duas questões práticas para nós aqui. Primeiro foi José enxergar no pai um modelo de perdão, e aquilo ficou registrado certamente na cabeça de José. Outra foi Jacó diminuir seus passos para andar com uma criança que não tinha passos rápidos, e entre elas estava, sabe quem? José. E aí a história vai continuar. Com 17 anos José vai ser vendido pelos irmãos, sim ou não? E é interessante que José é vendido quando vai buscar relatório para o pai acerca dos irmãos. E os irmãos chegam em casa com a túnica molhada de sangue e falou: seu filho morreu. E Jacó vai viver 21 anos sofrendo aquela perda. José vai para o Egito, você sabe da história. E outra coisa, irmãos, liberar perdão para o irmão que quis te vender, eu acho que, será que algum de nós liberaria esse perdão? Falei, a gente briga porque usou a roupa, irmãos. Quem usou meu tênis? Quem pegou a minha sandália? Esse vestido era novo. Por que você usou primeiro? Nesta noite, que Deus possa liberar em nós uma liberdade para não se apegar às coisas que são fúteis e passageiras, mas nos concentrarmos naquilo que é eterno. Porque a palavra diz: quando o seu irmão pedir para você andar 1 milha, você precisa andar 2 milhas. Quando alguém tiver sede e pedir o que beber, você tem que dar o que beber. A palavra diz: se seu inimigo pedir o que beber, você tem que dar o que beber. Como nós tratamos os nossos inimigos, irmão? Não estou falando de amigos. E nesse texto que eu acho interessante, porque Jacó está plantando, sabe o que, igreja? Uma semente de proteção na sua velhice. Quando José tem 38 anos, nas vacas magras, José pede para uma carruagem buscar seu pai em Canaã, para morar juntamente com José. Perdão que gera prosperidade. Perdão que gera uma semente no nosso futuro. Desacelere para andar com pessoas com os passos mais lentos que o seu. Porque às vezes a gente imagina que tem uns passos mais lentos que o nosso, mas é pura vaidade do nosso coração. De repente o nosso passo é o mesmo que o da pessoa, até mais lento do que a pessoa. Mas para quem é mente agitada como a minha, ou mente inquieta, a gente fica desesperado com pessoas que são lentas. Sim ou não? Porque não está óbvio. Por que não sabe fazer o que é óbvio, irmãos? É outra pegada, a pessoa tem outro tempo, outro time, outro jeito. E respeita o jeito do outro, não fica... Senão você vai sofrer o tempo inteiro, como eu já sofri muito, irmãos. Imagina, eu tenho hoje 30 colaboradores, eu gostaria que as coisas fossem feitas de um jeito, às vezes não é feito, e eu falo: meu Deus, eu vou tomar isso, eu vou fazer no lugar da pessoa. Não posso fazer isso, irmãos, não vou enlouquecer, ou eu vou morrer antes do tempo. Tenho que aprender a lidar com o tempo dos outros. E Jacó, quando faz isso, é espetacular. Por quê? Para encerrar, pastor Marcos, não sei como eu estou de tempo aqui, mais 10 minutos, menos. Olha que interessante, o que José viu o pai fazendo, ele agora vai repetir isso lá no palácio. Vocês lembram do texto, da história? Como que foi os beijos
e os abraços e um choro tão alto que todo o palácio ouviu. Eu não sei como que você está aqui, eu acredito que vocês estão muito bem, porque vocês vêm já numa maratona de mensagem, de ministração, de pregação sobre perdão. Mas se ainda resta em nós aqui, ou você que vai nos ouvir pela internet, alguém que você tem uma pendência emocional, eu gostaria que você fosse corajoso o suficiente de aplicar esse princípio do abraço e do beijo e do choro que cura. Não sei qual trauma que você carrega, se é a falta de maternidade, se é a falta de paternidade, se é a falta de afirmação, se é o medo, se é o desespero. Sabe aquela pessoa que sempre, tá bom o que estou fazendo, eu preciso de feedback. Tem gente que é assim, e a gente tem que respeitar quem é assim, porque é fruto de um crescimento, de um desenvolvimento, ou de uma falta que nós tivemos. Mas precisamos liberar perdão para que a nossa vida possa fluir, irmãos, para aquilo que Deus escreveu no Salmos 139:16, que diz que todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus. Para que isso aconteça, para que isso seja realidade, para que isso flua, é necessário que nós precisamos estar libertos em nosso coração de toda a ira, de toda a amargura, de toda a tristeza, porque, irmãos, isso traz doenças psicossomáticas em nossa vida, de angústia, de dores, de falta, mas que em nome de Jesus, eu e você possamos ser curados na nossa jornada cristã. Hoje, para alguns que Deus pode curar hoje, alguns é um processo, mas Deus é capaz de nos curar através da sua palavra e nós sermos libertos. Porque uma pergunta que eu gosto de fazer para mim já há muitos anos, e agora que eu vou fazer 50, né? Eu fico com essa expressão de 50 anos, nem fiz ainda, falta alguns meses. Meu pai era assim também, ele falava sempre um ano para frente. É engraçado como a gente herda as coisas do pai, né? Como a gente replica as coisas dos nossos pais, né, pastor Marcos? Sabia que nós somos um repetidor de padrão? Vou voltar no texto aqui ainda, antes de falar do final de Jacó. Jacó sempre mentia, sim ou não? Sempre? Jacó sempre mentia? Sim ou não? Sim, é verdade, está aqui. Enganou o pai. Teve uns escândalos lá com o tio. Olha que interessante, na primeira ida dos irmãos para comprar mantimentos no Egito, no primeiro ano de vacas magras, José desconfia que eles são os irmãos. José era muito inteligente. Aí Aí José pergunta acerca da família: quem são vocês? Vocês são espias? Não, nós somos espias não, nós somos de Canaã, nosso pai ficou lá, nosso irmão mais novo ficou lá. Aí José já pegou, José é muito inteligente, que Deus possa nos dar inteligência assim também, irmãos, para entender as coisas que estão acontecendo. Olha que Jacó fala, aí os irmãos vão para Canaã, acaba o mantimento e tem dinheiro, mas não tem comida. E Jacó chega em Judá e fala assim: vocês têm que voltar, porque a comida está acabando. E Judá fala assim: pai, se o Senhor tivesse liberado Benjamim, nós já tínhamos ido 2 vezes para o Egito e voltado para Canaã. Porque Jacó não queria perder quem? Benjamim. Por que não queria perder Benjamim? Porque Benjamim era fruto da mulher que ele mais amou, chamada Raquel. Primeiro era Raquel, aí Raquel depois transfere para Raquel e José. Quando Raquel falece no nascimento de Benjamim, ele transfere essa necessidade emocional para o filho. E Benjamim não era criança, pastor Marcos. Benjamim já tinha 10 filhos. Depois você continua lendo o texto que você vai entender isso de forma clara. E olha que Jacó fala para os filhos: meus filhos, por que vocês falaram para o governador que vocês tinham um irmão novo? Que repetição de padrão é esse? Sabe que eu fico feliz com nosso Senhor, nosso Deus, nosso Jesus Cristo e nosso Deus, o nosso Pai. Irmãos, como Deus nos ama, apesar das nossas repetições de padrão. Sim ou não? Mas que padrão que eu estou repetindo? Que padrão que você está repetindo? Sabe, eu ligar na sua casa
ou alguém ligar na sua casa e falar assim: qual que é o seu nome, irmã? Célia. Seu filho? Seu neto. Qual o nome dele? Mateus. Eu ligo na casa da Célia, só quem atende é o Mateus. Aí eu falo: Mateus, a Célia está aí? Parece uma coisa boba, né? A gente até ri. Mas sabe que você, eu sei que você não faz isso, Célia, em nome de Jesus. Ô Célia, mas se você fizer isso, sabe o que você fez? Você deu uma legalidade para o Mateus mentir para você. Parece uma coisa boba. Parece uma coisa inocente, uma omissão boba, né? Fala que eu não estou. Não. Eu aprendi algumas coisas ao longo da minha vida, principalmente quando alguém pede dinheiro emprestado para mim. Eu não vou falar que eu não tenho, porque eu tenho. Eu sou consultor financeiro, educador financeiro. Se eu falar que eu não tenho dinheiro, eu tenho que jogar tudo fora a minha história. Mas eu falo assim: eu não tenho dinheiro para esse propósito. Meu dinheiro não está agora disponível para esse fim. Não deixei de falar a verdade. Sim ou não? Agora, quando a gente mente, ou quando a gente dá legalidade para o nosso próximo mentir perto de nós, você abriu uma chave para ele mentir para você a vida inteira. Percebe a conduta dos irmãos de José? Quando volta com dinheiro ilícito que vendeu José, quando volta com dinheiro ilícito da compra dos mantimentos. Na segunda vez, José é mais audacioso, coloca uma taça na bagagem de Benjamim. E eles vão para casa e abre, só que na segunda vez nem deixou eles abrir. José já mandou os guardas atrás dele. E aí, irmãos e irmãs? Vamos usar o patrimônio para reatar o relacionamento? Quem tiver coragem. E eu achei bacana isso aqui que vocês fizeram aqui, pastor Marcos. Falei, acho que eu ultrapassei já o tempo que eu falei, né? Pedido pela família e saúde. Metas financeiras. Irmãos, não despreze isso. Não despreze. Por mais que você possa escrever e depois não olhar mais, mas sabia que as coisas nascem primeiro na nossa mente, depois elas vêm, tomam forma a partir de um papel? Eu uso muito isso e dá muito certo. São planos. Provérbios 16:3 diz assim: consagre seus planos ao Senhor e eles serão estabelecidos. Se você está em dúvida, procure ao Senhor. Está com angústia? Passe uma noite de oração no seu quarto. O que te angústia? O que traz angústia no seu coração? O que traz desespero no seu coração? Passe uma noite de oração. Busque resposta. Pode ser que Deus te responda numa noite, pode ser que não responda numa noite. Mas aprenda o sim de Deus, o não de Deus, o espera de Deus. Porque quando o tempo demora, é que Deus quer forjar o nosso caráter. E olha que interessante aqui, para terminar. Que a pergunta para mim e para você também é a seguinte, irmãos: como nós terminaremos os nossos dias? Gênesis 47. José foi dar notícias ao faraó: meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhe pertence. Eles estão agora em Gozém. Olha, interessante também o José, eu acho espetacular, prestando conta para quem estava sob a sua liderança. A liderança que ele estava sobre. Tanto é que quando o pai morre, que ele vai querer enterrar e fazer um sepultamento de grande prestígio para o pai, ele pede para avisar Faraó. Prestação de contas, irmão, respeito a quem você está sob uma liderança. Não é domínio sobre a sua vida, mas é respeito, é aprender a prestar contas. E perguntou-lhe Faraó: em que vocês trabalham? Eu vou pular aqui para ficar mais, para a gente já... Lá no versículo 9, Jacó respondeu, versículo 7. Então José levou seu pai, Jacó, ao faraó e apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó. Outra coisa também, que isso aqui, acho que tem uma lição para a gente aqui. O ambiente que você frequenta, você pode levar seu pai? Ou você tem vergonha de levar seu pai? E a sua mãe?
o ambiente que você frequenta, as amizades que você vai, o lugar que você trabalha, você tem vergonha de levar seu pai ou você levaria seu pai? Que honra e que respeito nós temos aos nossos pais? É um princípio bíblico. Honra teu pai e a tua mãe para que seus dias sejam longevos, sejam longos, sejam leves, sejam prósperos. Existe uma prosperidade também que está inserida no meu tipo de honra que eu ofereço aos meus pais. E se você tem um problema com o seu pai aqui, irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra para você. Faça a reconciliação com seus pais, senão sua vida não vai fluir. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Todo mundo com lacuna de paternidade não prospera. Ah, pastor Enoque, eu tenho e prosperei. Era para você ter prosperado ainda mais. Sabe por quê, igreja do Senhor? Nossos pais, normalmente quem teve o cuidado do pai e da mãe, são os nossos primeiros, sim ou não? Que pôs comida na sua boca, que te levou para o hospital, que te vestiu, que pegou na sua mão, que ensinou os primeiros passos para você, que te ajudou. Se você não teve também, se alguém assumiu esse papel, um tio, um vizinho, não tem problema, glória a Deus por isso, que Deus é o Deus que cuida de nós. Mas se você não respeitou o seu pai, a sua mãe que te gerou, irmãos, e até a sua sogra também, porque a sua sogra é o útero que gerou a pessoa que você ama, por mais que ela possa ser problemática. Diz que feliz foi Adão que não teve sogra nem caminhão. Cadê o irmão que estava com caminhão aqui, que falou que estava viajando de caminhão? O senhor, né? Irmãos, concorda que são coisinhas que a gente vai carregando, que não faz sentido, a gente deixa de experimentar o que Deus tem para as nossas vidas, por conta de lixos emocionais. Mas que nesta noite, eu sei que vocês estão já curados e tratados, acredito nisso, mas se há alguma pendência, resolva nesta noite, chame a pessoa para uma conversa. Se ela estiver aqui, já aproveita hoje para tratar essas pendências emocionais e seja livre no Senhor, para que eu e você possamos fluir, possamos avançar para o próximo nível, possamos avançar para a próxima experiência que Deus quer gerar na minha vida, na sua família, na sua casa, nos seus filhos, na sua geração, porque nós somos um Deus geracional. E olha aqui, para terminar, o 7, vou ler novamente. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó. Pode ver Jacó orando sobre o rei, sobre o governo, sobre o rei. Isso é espetacular, fruto do testemunho do seu filho. E esse perguntou: quantos anos o senhor tem? Olha o que Jacó responde. Jacó respondeu ao faraó: são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis. Não chega aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. Para quem já tem 50 como eu, que vou fazer 50, a pergunta fica para você também: como nós terminaremos os nossos dias? Deus abençoe vocês, em Cristo Jesus. Esse abraço aqui, irmãos, você sabia que esse tipo de abraço identifica se você tem um problema de paternidade ou não? Normalmente os homens não se abraçam de tórax com tórax.
Presta atenção nos próximos abraços que você dá ou que você recebe. E normalmente isso é uma identificação que você tem uma lacuna de paternidade que precisa ser resolvida. E eu creio no Deus que cura a nossa história. Amém. Que cura nossas escassez. Porque eu fui curado. Eu era um garoto. Até recentemente, pouco tempo atrás, um órfão de pai vivo. E olha que meu pai era um homem sério, um homem no sentido de responsabilidade financeira, me ensinou tantas coisas. Eu sou hoje uma pessoa bem estruturada na área financeira por conta do meu pai. Eu conto isso no meu livro, no meu primeiro livro. Quem leu sabe disso. Mas eu fui um órfão de pai vivo. E por eu ter sido um órfão de pai vivo, pastor Marcos, pastor Gabriel, eu mirava nos meus pastores como se eles fossem meus pais. Só que eles nunca poderiam ser meus pais porque eles são só os meus pastores. Só não, pastores, mas pastor é pastor, pai é pai. A nossa ausência de paternidade ou a nossa ausência de maternidade faz com que a gente mire na outra pessoa para que ela supra essa ausência que a gente teve. Só que quem não nasceu para ser seu pai não vai ser seu pai. Pode ser seu amigo, pode ser seu líder, pode ser seu chefe, pode ser o que for, mas não vai ser seu pai. Só que se eu não tratar, e você não tratar essa relação da sua paternidade com Deus e com seu pai, mesmo que seu pai já tenha partido para a eternidade, é possível tratar isso. Você não vai entender a relação sua com Deus como pai. Porque a ausência de paternidade faz com que a gente não entenda Deus como um Abba Pai. E o mesmo aplica-se também à maternidade, mas normalmente a paternidade ela é muito mais pesada. Hoje eu falo isso, irmãos, por estar no contexto da educação, eu vejo quanto a ausência da paternidade, pais, causa traumas nas crianças, nos adolescentes e nos adultos. Mas que nesta noite Deus pode tratar o seu coração, tratar a sua alma, tratar a sua escassez, e você possa ser liberto em Deus, para fluir para um próximo nível, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Glória a Deus.